Aqui na CBN Vale, 4 horas mais 2 minutinhos. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. Alô, ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta terça-feira, 16 de fevereiro de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, no www.cbnvale.com.br. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes anos 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre Alberto Simões. O professor Alberto Simões, que tanta falta nos faz. O professor Alberto Simões, de tantos comentários, de tantas transmissões esportivas, de tantas aulas ministradas aqui em São José dos Campos. Quem sabe história teve aula com o professor Alberto Simões. O professor Alberto Simões faz muita falta para todos nós. O Parada dos Esportes começando como sempre, recheadaço de muita informação para você na rádio que toca notícia e agora também toca de primeira com o Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem o Dirceu Plenamente, o seu comentário sempre alegre e divertido. Daqui a pouco ele tá chegando por aqui. Quem chega também é o Renato Santiago, ídolo da torcida da Águia. Hoje ele é vereador e ele vai falar um pouquinho sobre a Lei de Incentivo Fiscal, a LIFE, do Esporte de São José dos Campos, que foi toda ela preenchida para este ano de 2021. Hoje teremos também a presença do diretor de futebol da equipe do São José Esporte Clube, o Eduardo Ferreira, para falar aí sobre essa reta final de contratações do elenco da Águia. E como é que tá o São José para a estreia? Tem alguns dias ainda, tem jogos, treinos marcados aí pela frente, mas já estamos indo aí na reta final para a estreia do São José no campeonato contra o Linense. Daqui a pouco também atualizando todas as informações da Águia. Saiu a tabela agora completinha, bonitinha, com os horários definidos, onde os times vão jogar, os dias, as datas, tudo certinho. O Valtencir vem falando para você sobre o São José e também das novas contratações agora firmadas pelo São José, anunciadas pela Águia do Vale. O Valtencir, o melhor de todos. Esse é o Parada dos Esportes, que fala em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano e agora aqui na CBN Vale 750 AM. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, Jardim Aquários e Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, fica na Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Alô Fabinho, abraço para você também. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse www.vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes que só está começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística, Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, é de Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo?
Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes aqui na CBN Vale 750 AM em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Jardim Aquários e também no Jardim Paraíso. Um abraço para o Fernando e para o Renato. Agora 4:09, vamos começar bem o Parada dos Esportes. Vamos começar com opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E às terças-feiras, é claro, a opinião é sempre dele, o velho Grisa, o Dirceu Plenamente, chegando sempre divertido, sempre trazendo bom humor, mas com opinião forte aqui dentro do Parada. Diz aí, Dirceu, boa tarde, Dirceu. Olá, amigos do Parada dos Esportes, muito boa tarde. Alô, Vieira, forte abraço, estão todos bem? Que bom, hein? Meus amigos, o ano passado a CBN cobriu o campeonato da Bezinha, onde o nosso São José foi o grande protagonista e campeão em jogos sem torcedores, em razão do protocolo de saúde devido ao momento em que estamos vivendo. Só tem uma explicação para que tudo isso que está acontecendo. O mundo acabou em 2019 e nós somos a galera que não foi pro céu. Meu amigo, pare de pensar que tudo isso que estamos passando vai deixar as pessoas melhores. Isso é uma pandemia, não é um milagre. Nós estamos na era do Covid, que tem impossibilitado jogos de futebol com torcidas, fechando estabelecimentos comerciais, assustando as pessoas e acabando com vidas e está cancelando aos poucos com mais vidas. Se não, vejamos, se você pegou o vírus e sente cansaço e tem sono durante o dia, e se seu raciocínio está lento, é porque os seus neurônios aderiram ao distanciamento social. Então, esforce a mente e entenda que o momento é delicado e faça a sua parte. Imaginou domingo o estádio lotado para o jogo Flamengo Internacional, torcedores vibrando, gritando, se abraçando, saindo na porrada, cuspindo no outro, e depois, com a camisa molhada de suor, chega em casa e abraça a mãe. Bem, mas hoje eu quero falar do Carnaval sem folião. Tem muita gente que deixou para resolver a sua vida depois do Carnaval, só não imaginava que seria no Carnaval de 2030. A situação não está fácil para os blocos e escolas de samba. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a festa de Carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro, que havia sido adiada para julho, foi cancelada este ano. E nesta terça-feira, o Brasil está trabalhando, não temos Carnaval e para o consolo do carnavalesco, mais um dia usando máscara, como era nos clubes de antigamente. Lembra-se? Além do perigo do vírus do Covid, todos os dias de folga, muitos aproveitam para ficar fora de si, fazem o que bem entendem sem pensar no próximo. E o resultado disso são orgias, traições, acidentes de carro, brigas, assassinatos, mulheres espancadas ou crianças vitimizadas. Só no ano passado, a Polícia Rodoviária registrou um aumento de 8% nas mortes em comparação com o mesmo período em 2019. Muitos comércios também saem no prejuízo nos dias de folia. Alguns são obrigados a fechar e outros são obrigados a aumentar os gastos com segurança e limpeza. Isso sem falar nos moradores que não participam dessa festa e têm que conviver com o barulho intenso da baderna generalizada. O Carnaval de São Paulo, por exemplo, é um dos maiores do Brasil. No ano passado, mesmo com a Covid-19 presente, a cidade bateu o recorde de público e de número de blocos. Foram mais de 15 milhões de pessoas nas ruas e 600 blocos. A prefeitura gastou 37 milhões de reais. Na véspera do início da folia, o país tinha um caso suspeito de Covid-19 e havia descartado outros 51. Naquele momento, o vírus já estava presente em 26 países. E até hoje, não dá para se conformar que mesmo com o coronavírus se espalhando por todo o território, o Carnaval de São Paulo não foi cancelado. Um ano antes,
Em 2019, você se lembra? Uma escola de samba de São Paulo, a Gaviões da Fiel, protagonizou um tremendo ato de preconceito e desrespeito contra os cristãos na avenida. Era madrugada de domingo e a comissão de frente encenou uma apresentação onde mostrava Jesus Cristo e Satanás em um embate e o diabo parecia vencer e espancar e humilhar Jesus. Na época, o coreógrafo responsável pela coordenação da comissão de frente afirmou que a ideia era justamente chocar as pessoas. Não apenas chocou, como ofendeu e causou polêmica. E de lá para cá, a escola foi alvo de 2 processos e um inquérito policial, além de ofícios de repúdio e pedidos de esclarecimentos de órgãos. O mais curioso disso tudo é que muitos defenderam o ato e afirmaram que somos um país laico. Mas o que será que a sociedade, de forma geral, diria se naquela ocasião, em vez de Jesus, fosse outra liderança ou até mesmo entidade respeitada pelas religiões? Diversas pessoas que se ofenderam em 2019 com a imagem da representação de Satanás humilhando Jesus compartilharam nos últimos dias fotos nas redes sociais mostrando o antes, a cena horrenda, e o depois, o sambódromo totalmente vazio. Então dá para entender quem manda ou tem que desenhar? É isso, amigos. Forte abraço e saúde. A bola e o carnaval não vai morrer, mas você pode. Saúde, até a terça. Fui. Valeu, Dirceu. Bela analogia. O nosso Dirceu plenamente, sempre com bom humor e sempre trazendo ali uma pitada de opinião forte aqui dentro do Parada. Agora 4h14. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, teremos aí a presença do Renato Santiago para bater um papo com a gente sobre a LIF e também sobre outros assuntos. Renato Santiago, que agora é vereador na cidade de São José dos Campos. Agora 4h14 aqui na CBN Vale. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Conheça as vantagens de estudar na Escola Politécnica Brasileira. Cursos técnicos e profissionalizantes 100% online, com certificação reconhecida em todo o território nacional, com todas as certificações. Biblioteca digital, testes de aprendizagem, preparação para o mercado de trabalho. Informações pelo site politecnicabr.com.br ou pelo WhatsApp 12 981 12 92 38. Curta nossa página no Facebook, Politécnica Vale do Paraíba. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. CBN Vale, segunda edição. Beleza, CBN Vale segunda edição não, é o Parada dos Esportes que tá começando, tá no seu segundo bloco já, que beleza. 4h17, coitado do nosso Camilo, tá ali, tem 8 orelhas ele tem que ter pra atender 28 telefones ao mesmo tempo, que beleza, tem que apertar os botões ainda. 4h17, de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale.
750 AM, agora 4h17, já está conosco na ponta da linha, vereador eleito pela cidade de São José dos Campos, mas ele é muito mais conhecido aqui no meio do esporte, porque é o xodó da torcida da Águia, o Santiago, agora tem que chamar de doutor, excelentíssimo doutor, senhor Renato Santiago, mas na época de repórter eu chamava de Renato Santiago mesmo. Tudo bem, Renato Santiago? Boa tarde, um prazer falar contigo, Renato. Boa tarde, meu querido. Prazer imenso falar com você mais uma vez. Não precisa nada disso de doutor, excelentíssimo, nada. Nossa relação é a mesma, de amigos. Somos pessoas que querem trabalhar pela nossa cidade. Muito bom falar com vocês. Bom também. Agora, Renato, tá difícil falar com você, hein, Renato? Você tá com 87 assessores. Antigamente a gente ligava direto pra você, agora tem que ligar para 87 assessores para marcar uma entrevista. Que coisa é essa, Renato? Jamais, meu telefone pessoal vocês têm aí, é só ligar e portas abertas o tempo inteiro. Então tá bom. Renato, deixa eu abrir esse bate-papo contigo, inicialmente falando sobre a LIF. Até você repostou nas redes sociais, é uma notícia muito interessante que a lei de incentivo fiscal do município aí conseguiu para o esporte 100% dos recursos, né, para os esportes. 89 projetos foram captados, entre eles apoio individual para atletas, né, aqui da cidade, alto rendimento, programa Atleta Cidadão, individuais de atletas PCD, equipes de modalidade PCD, equipes socioesportivas. Um recurso aí de mais de 7 milhões destinados aí ao esporte aqui da região. Boa notícia para o município, né, Renato? Ótima notícia. Esse projeto da lei de incentivo fiscal é um projeto de sucesso, né? Com ele você consegue fomentar diversas modalidades esportivas. Hoje nós temos projetos de equipes de rendimento, projetos individuais, projetos sociodesportivos. Então, é uma gama de projetos esportivos que são beneficiados através da lei de incentivo fiscal. Né, as empresas elas podem estar direcionando esse valor do ISS, né, que eles recolhem, e também do IPTU. Existe uma contrapartida de 20% daqueles doadores, ou uma outra empresa pode fazer esse aporte de 20% em cima do valor do projeto, e não tenho dúvida nenhuma que essa lei ela já tem alavancado, né, o esporte local, e a tendência é aumentar cada vez mais. Desde 2017, para vocês terem uma ideia, o valor passou de 5 milhões e pouco para 7 milhões, né, em investimento. Então, são muitas modalidades, muitos atletas, muitas equipes sendo beneficiadas por esse projeto. E esse ano, com 100% de captação. 89 projetos, né, Renato? Não é pouco, não. Que nem eu já falei, entre atletas individuais, tanto o PCD quanto os atletas de alto rendimento, os programas do Atleta Cidadão, que são totalmente voltados para a base. Isso é mais do que importante e é mais do que incentivo para que atletas em São José dos Campos permaneçam atuando por São José dos Campos, e o principal, no caso do Atleta Cidadão, que não estejam envolvidos com outras coisas a não ser com esporte e estudo, né, Renato? Sem dúvida. Eu acho que essa sacada da LIF também ser direcionada para as categorias de base é muito importante, porque no alto rendimento, né, você já consegue os patrocínios pela divulgação, pela mídia de TV, pela mídia de rádio, mídia de jornal impresso, né, por tudo isso você já consegue fazer uma permuta através de patrocínio, mas as categorias de base não, elas não têm esse apelo, né? E a LIF, ela consegue, sem dúvida alguma, trazer muitos recursos e muitos benefícios para as categorias de base. E como você disse, a gente consegue aí manter os nossos jovens atletas, as nossas promessas, que daqui a pouco vão estar alimentando as nossas equipes de alto rendimento. Maravilha. Agora, Renato, aí a gente sabe que você é um vereador, agora você é vereador da cidade, e a gente sabe que, por mais que você seja totalmente ligado ao esporte, você não pode tratar somente de esportes na cidade, você vai tratar, obviamente, de outras coisas. Você imaginava que seria, aliás, eu vou mudar a pergunta, está sendo um desafio mais ainda difícil daquilo que você imaginava antes de chegar a uma cadeira como vereador, Renato? Mais difícil eu acho que não, mas um desafio novo,
né? Eu me preparei bastante para esse momento, estudando bastante, principalmente a questão da gestão pública, né? Das funções do vereador. Lógico, a minha vida desde criança foi voltada para o esporte, me formei, sou professor, trabalhei e trabalho na área da educação ainda. Então, lógico que essas duas, vamos dizer, e é um projeto para inibir e para coibir essas festas clandestinas que tem aí atrapalhar demais o sono dos moradores de bem dos bairros. Maravilha. Agora, Renato, em relação ao esporte, o que você já conseguiu visualizar agora com olhos de vereador e aquilo que você pode falar pra gente em relação ao esporte de uma forma geral aqui em São José? A nossa arena já está praticamente pronta, o teatrão foi reformulado. Você vai pegar uma cidade onde antes não tinha um teatrão largado às traças, não tinha ginásio, agora você tem uma arena de esportes aqui na cidade, você tem o teatrão totalmente reformulado, espetacular, está por lá, pelo menos por aquilo que a gente já pôde ver. Mas em termos gerais, Renato, o que dá para falar do esporte da nossa cidade, lembrando com os olhos de um vereador? Sim, então, é muito importante aproveitar esse momento da cidade, né? Nós receberemos em breve 2 equipamentos maravilhosos, né? A Arena Esportiva lá do Jardim das Indústrias e o Teatrão aqui na Vila Industrial, que serão legados aí pro nosso esporte. E agora é o momento, com esses equipamentos prontos, a gente já vislumbrar o desenvolvimento ainda mais dos projetos esportivos. Do atleta cidadão, a gente sabe que a formação esportiva, ela forma muito mais do que o atleta, ela forma o caráter da pessoa, ela traz disciplina, ela traz liderança. Então, a educação através do esporte, ela forma o cidadão, né? E depois, né, da categoria de base, aquelas crianças, jovens que vislumbrarem uma carreira de futuro aí dentro do segmento esportivo, ele tem que ter as equipes de alto rendimento para que sirvam de espelho para esses meninos que estão no Atleta Cidadão, nas escolinhas da cidade, em todas as equipes, para que eles possam também aí ter a sua carreira no esporte de alto rendimento. Então, a gente tem que estar muito atento. Receberemos 2 grandes equipamentos, mas também temos que ter pessoas profissionais para trabalhar dentro desses equipamentos. Não adianta a gente ter 2 estruturas gigantescas se a gente não tiver um projeto de categoria de base muito bem adequado, que nós já temos. Lógico que a gente pode melhorar, e aí as equipes de alto rendimento, que aí eu acho que ainda precisa um pouco mais, a gente precisa voltar aos grandes tempos do basquete, do vôlei, do handebol. O futsal vem sempre disputando, mas algumas modalidades de quadra a gente precisa alavancar essas modalidades, sem contar também nas modalidades que estão surgindo, né? Nós temos o skate aí com a nossa Pamela Rosa, se Deus quiser, uma futura campeã olímpica. Nós temos diversos atletas PCDs de alto nível, atletismo. Então, nós temos aí uma cidade privilegiada pelos espaços que a gente tem para treinamento, com essas 2 estruturas que nós vamos receber e com a quantidade de crianças, jovens que praticam atividades que a gente tem que investir para que elas, se quiserem, se tiverem condição técnica, né, dom, sigam também aí para o alto rendimento. Justamente isso que eu ia falar, você já deu uma pincelada sobre isso. Nós temos uma parceria de muito tempo, né, meu querido? Você joga a bola e eu faço o gol, né? Tá certo. Isso é bom. Opa! Agora, Renato, você falou aí de ser espelho. Você por muito tempo foi espelho, e um baita espelho, principalmente aqui para o torcedor da Águia, e você sabe da importância que é ter esporte de alto rendimento na cidade. Seja ele aqui em São José, o basquete está muito identificado com a cidade, o futsal também esteve muito identificado, o futebol feminino também, por conta de vários times. O trabalho de vocês aí, vereadores, você que é mais ligado ao esporte, fica até mais fácil essa compreensão. Mas o trabalho de vocês aí, na tentativa de trazer, pelo menos, de ressurgir aí, pelo menos mais umas 2 modalidades aqui para a cidade, para justamente servir de espelho e que possam utilizar esses equipamentos que você falou, que é justamente as 2 novas arenas que a cidade tem, né, Renato? Sem dúvida. Assim, a gente vê cidades menores, né, com modalidades muito bem desenvolvidas, né? A gente tem
aqui do lado, Taubaté, que tem uma das melhores equipes do país hoje, se não a melhor equipe do país no voleibol, né? Nós temos o basquete em São Paulo, em Franca, em Brasília. Então a gente tem que pegar esses modelos e trazer. Nós somos uma cidade hoje, um polo industrial estratégico no eixo entre Rio e São Paulo, uma cidade de 700 mil habitantes, com Embraer, com GM, com Johnson. A gente tem que mostrar um trabalho profissional, buscar o apoio dessas empresas e, através também das leis de incentivo fiscal, a gente alavancar cada vez mais essas modalidades. Eu tenho uma proposta também, que foi uma proposta de campanha minha, de criar a LIEP, né? A LIF hoje é a Lei de Incentivo Fiscal, né? Ela é basicamente uma lei para o fomento e para o apoio das categorias de base, mas a LIEP, que é a Lei de Incentivo ao Esporte Profissional ou Esporte de Alto Rendimento, a gente buscar uma lei que incentive o empresariado juntamente com o poder público para apoiar essas equipes de alto rendimento. E aí a gente fala do futebol de campo, do basquete, do voleibol, do futebol feminino, que já foi campeão mundial, né? A gente não pode jamais perder essa referência, mas a gente precisa realmente de trabalho sério, de investimento, que a gente possa mostrar a credibilidade e a força da cidade, para que aí a gente traga essas empresas para estarem aí apoiando esses grandes projetos. Maravilha. Renato, eu quero te agradecer, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu quero te agradecer e a gente já fica aqui o convite no ar para um novo bate-papo, para a gente saber mais coisas sobre o seu trabalho junto à comunidade agora como vereador, e também saber a sua opinião sobre a Águia do Vale, que vai estrear em breve. Combinado, Renato? Opa, combinado. Estou sempre à disposição, a hora que precisar. Vocês têm meu telefone pessoal, é só ligar que Mas atende. Estou sempre disponível. Como é que é? Mas atende, por favor, né? Não, só não atendo se eu tiver em alguma reunião, mas aí a Suelen está lá para atender, me passa recado e eu já devolvo em breve. Um abraço, Renato, obrigado. Um abraço, meu querido, fica com Deus, cara. Valeu, tchau, tchau. Esse é o Renato Santiago, vereador da cidade de São José dos Campos, o Santiago. Fique agora com o repórter CBN 4h30. Terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. A rede estadual de ensino de São Paulo registrou 77 casos de Covid-19 na primeira semana de aulas presenciais. 15 estudantes e 62 servidores testaram positivo para o coronavírus. Na rede privada, 41 pessoas foram contaminadas no período do dia 8 até 13 de fevereiro. Os dados foram divulgados hoje pelo secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares. O Brasil atingiu nessa tarde a marca de 240 mil mortes causadas pelo coronavírus. Já o número de infectados subiu para 9.874.956 em quase um ano de pandemia no país. 11 estados apresentam curva ascendente de mortes provocadas pelo coronavírus. As informações são das secretarias estaduais de saúde e foram reunidas pelo consórcio de veículos de imprensa. A Justiça de Minas Gerais proibiu uma festa de carnaval que seria realizada nos ônibus e no metrô de Belo Horizonte. A multa é de R$50 mil em caso de descumprimento da determinação. A Polícia Militar informou que o evento foi descoberto pelo Serviço de Inteligência. O carnaval itinerante estava sendo organizado por meio das redes sociais e ocorreria hoje. No fim de semana, centenas de festas clandestinas foram registradas no estado. A farmacêutica americana Johnson & Johnson solicitou a autorização para o uso da vacina contra a Covid-19 na União Europeia. A agência sanitária pode tomar uma decisão até março se os dados enviados sobre a eficácia, segurança e qualidade do imunizante forem satisfatórios. Os testes clínicos no bloco europeu começaram em 1º de dezembro. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Conheça as vantagens de estudar na Escola Politécnica Brasileira. Cursos técnicos e profissionalizantes 100% online, com certificação reconhecida em todo o território nacional, com todas as certificações. Biblioteca digital, testes de aprendizagem, preparação para o mercado de trabalho. Informações pelo site politecnicabr.com.br ou pelo WhatsApp 12 981 12 92 38. Curta nossa página no Facebook, Politécnica _Vale do Paraíba. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, estamos de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale 750 AM, sempre em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários e outra no Jardim Paraíso. Agora 4h34, agora eu vou convocar ele, o melhor de todos, o repórter das multidões. Como eu já falei aqui, ele deveria ter um Maracanã lotado todos os dias para ouvi-lo falar. Vem aí o Valtencir Vicente. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, melhor de todos. Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior, e olhem, para uma terça-feira de carnaval, sem carnaval, você ajuda a levantar o astral. Muito obrigado, viu? É uma boa, né? Exageros à parte, é sempre bom, viu, Vieira? Valtencir Vicente, se estivéssemos na Sapucaí, o locutor diria: melhor repórter Valtencir Vicente, nota 10! Com certeza, viu, Valtencir? Aí já seria da apuração, né? Da apuração, isso. Mas deixa pra lá, Vieira, deixa pra lá. Vamos com um pouquinho mais de humildade, né? Tem os times aí que já se julgam vencedores de campeonatos e a coisa não é bem assim, né? Deixa correr na boa, quietinho, né? Valtencir Vicente, atualize, por favor, as informações da Águia. O pessoal tá em polvorosa, querendo saber. Já tem o Eduardo Ferreira, o nosso querido Edson Ramiro já tá fazendo contato com ele, mas eu queria saber contigo, Valtencir Vicente, as informações da Águia do Vale. Vai ter apresentação de camisa também, tem jogador chegando. O que você sabe da Águia do Vale, Valtencir? Bom, de camisa eu não sei ainda, Vieira, provavelmente algum evento virtual, né? Infelizmente não estamos mais naquela época de grandes festas, promoção, camisas, tal, algo muito interessante, mas de jogadores, sim. Hoje o São José confirmou mais 2 nomes. Um deles já estava no noticiário, que é um atacante remanescente do time campeão do acesso do ano passado, o Santiago, que é ponteiro direito, ponteiro esquerdo, no futebol de hoje, o atacante de beirada, né? O Santiago, o Breno e o Lucas Lima formaram o trio de atacantes do São José, o trio titular. Outros ali também participaram, foram importantes, mas esses 3 aí foram os titulares da equipe que conquistou o acesso à Série A3. Logo após o campeonato surgiu a informação que o Santiago estaria indo para o Água Santa de Diadema, time da 2ª divisão. E parece que houve-se uma negociação, conversa, coisa e tal, mas o Santiago acabou ficando no São José. Veio, treinou, disse que quer ficar aqui perto de casa, ele que é do Rio de Janeiro, o filho dele vai nascer, se sentiu bem no São José, acertou as bases contratuais e dizem está treinando e muito bem. O Santiago, que por causa de um problema de condicionamento físico no campeonato do ano passado, ele recebia do técnico Ricardo Costa a orientação para ir para cima, para gastar o gás,
para incomodar o adversário e depois, quando cansado, pedir substituição. Então, geralmente o Santiago saía no segundo tempo, mas era algo planejado e principalmente depois quando ele fazia o serviço bem feito, quer dizer, ou fazendo gols, marcou 2 aí em 14 partidas pelo São José, ou fazendo assistências, foram 3 dele no campeonato. Portanto, o Santiago, que é baixinho, tem 1,65 de altura, mas é rápido. Para atacante de beirada não é bom ser tão alto assim, às vezes perde na velocidade, mas o Santiago, que foi muito bem no campeonato, passa a ser, portanto, o único titular remanescente do time campeão do ano passado, agora no elenco que está sendo armado para o campeonato da Série A3. E o outro nome de hoje, aí já é uma novidade, inclusive no futebol paulista. Ele sempre jogou no Rio de Janeiro. Trata-se do volante Josiel. O Josiel vem do Bangu, é um volante também zagueiro, tem uma boa altura, 1,85 m. Antes de jogar pelo Bangu, ele esteve no Nova Iguaçu, no Arque Sul de Nova Iguaçu, um bom sucesso no São Gonçalo, no Olaria. No Bangu participou de campanhas em 3 temporadas. Esteve lá no ano passado e também em 2018, também no começo da carreira. Então, pela primeira vez no futebol paulista, Josiel, volante, mais um dos contratados do São José. Com esses 2 nomes, o São José passa a ter 17 nomes confirmados. O Douglas Marques, o Vitor Prada e o Thiago Santos, goleiros. O Gutierrez, o Dema e o Douglas Mendes, zagueiros. O Carlos e o Oliveira, laterais. O Alan Lopes, o Lucas Gomes, o Pablo e o Josiel, meio-campistas, mas como volantes. O Branquinho, o Radsley e o Ícaro, que são meias, mas também atacantes. E ainda o Anderson Magrão e o Santiago, que são atacantes. Ontem, você se lembra, o gestor de futebol Robertinho da Padaria disse que São José já contava com 19 jogadores. Acredito que a lista seria completada pelo Denis, lateral direito, e o Arthur, zagueiro. Jogadores que voltaram ao São José, tiveram boa passagem aqui em 2018, mas como eles estavam com um contrato vigente nas equipes anteriores até agora, metade do mês, ainda não foram oficializados pelo São José, mas já estão integrados ao elenco, treinando desde o início da pré-temporada. Então, nessa lista aí de 17, colocaríamos mais o Denis e o Arthur, e finalmente teríamos os 19 que o São José diz já ter contratado para o campeonato. A não ser que alguma novidade chegue agora, né? Você está tentando um contato aí. Já está aqui. Então, talvez, quem sabe, o Eduardo Ferreira nos traga mais alguma novidade, viu, Vieira? Então vamos convocar o Eduardo Ferreira, que já está conosco para falar sobre o São José Esporte Clube, diretor de futebol da equipe do São José. Tudo bem, Eduardo? Prazer falar contigo, Eduardo. Muito boa tarde, o prazer imenso é meu falar com vocês. Pessoal entendido de futebol, isso é bom, isso é gostoso. Quando a gente fala com gente que conhece futebol e tem um ponto de vista firmado com lógica, é muito gostoso quando nós conversamos sobre futebol. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar contigo. Eduardo, o Valtenci estava falando, você pegou acho que talvez o finalzinho, o São José hoje oficialmente tem 17 nomes confirmados. Da sua boca teremos o 18º ou ainda não dá para falar, Eduardo? Hoje nós temos 20 atletas, na verdade, né? Confirmados 17, porque esses já estão com contratos assinados. Mas nós já estamos com 20 atletas. Para o nosso quadro de 26 atletas, mais 6 aí nós encerramos o ciclo. Estamos atrás deles. Mas nós não podemos ainda divulgar porque existem umas pendências ainda com esses atletas, questões burocráticas, então nós só oficializaremos assim que eles assinarem contrato. Eduardo, então, desses 6 que vocês ainda buscam, dá para dizer aonde, qual setor vocês estão mais, digamos, mais carentes, ou qual setor vocês estão, de fato, buscando para preencher esse elenco? Sim, nós temos, hoje nós temos apenas um lateral esquerdo, nós buscamos então mais um lateral esquerdo pelo menos, e nós buscamos a partir daí os atletas da frente, mais um atacante, um camisa 9 e os hoje chamados de extremas, né? Mas os jogadores que jogam mais pelos lados, nós precisamos também. E aí dessa forma nós estaremos concluindo os 26 atletas, né? Nossa dificuldade maior hoje
que é uma grande dificuldade dos times do Brasil inteiro, é achar os extremos, achar os atacantes pelos lados. Maravilha. Valtencir Vicente, estamos com o Eduardo Ferreira, diretor de futebol da equipe da Águia. Valtencir. Oi, boa tarde, Eduardo. Você ouvia, né? Eu dizia aqui que talvez mais 2 nomes sejam Denis, lateral direito, e Arthur, zagueiro. Eles estão na mira, pelo menos estão nos planos, é isso? Sim, estão nos planos, estão na mira. São atletas que já passaram por aqui, vestiram a camisa do São José com muita autoridade, né? Fizeram um trabalho muito bom. São atletas que nós estamos conversando aí, tem só umas questões para serem resolvidas, umas pendências. Nós trouxemos mais um zagueiro que também faz volante, na mesma faixa etária aí dos 25 anos. Um jogador que jogou também, conhece a Série B, a Série A3 do Paulista, esteve fora do país aí por um tempo, jogador ambidestro. Então nós estamos escolhendo assim a dedo, né, dentro das condições de São José, os atletas com qualidade, para que a nossa comissão técnica fique bastante tranquila. Eduardo, nesse momento, qual que é a maior dificuldade para conseguir, você já falou, né, que é difícil por característica encontrar esses jogadores que jogam pelas extremidades aí, mas os jogadores estão fazendo leilão neste momento, eles estão pedindo muito alto, o que está acontecendo, quais são as principais dificuldades hoje para poder fechar o elenco da Águia, e não só da Águia, das outras equipes também enfrentam essa dificuldade? A grande dificuldade é achar os extremas com qualidade, né? Óbvio que, guardadas as proporções, as divisões, né? Nós sabemos que os extremas, hoje nós somos uma Série A3 de Campeonato Paulista. Então, aqueles que têm jogador com qualidade, os empresários ou os clubes, se eles têm para emprestar, tem 3, 4 jogadores na posição e tem um ou outro que eles podem emprestar, eles procuram colocar em clubes que têm calendários, né? Clubes que têm 1 ano de calendário, porque senão depois de 3, 4 meses eles estão de novo tentando colocar o jogador no mercado, né? Então esse é um peso. Depois eles vêm por eliminatória, eles buscam primeiro Série A1 de Paulista, por exemplo, série principal dos campeonatos estaduais, aí depois eles vêm para a Série A2, né? E assim vai. E nós sabemos que nós temos Série A3, que da divisão A do Paulista é a última, né? E nós temos calendário apenas até dia 6 de junho. Então essas dificuldades são as maiores, né? Às vezes não é nem questão financeira, porque a gente faz um esforço ou outro para tentar igualar alguma coisa aí, né? Salariais, mas é mais uma questão mesmo de calendário, uma questão de divisões, isso que dificulta, né? Sem contar que há uma carência no Brasil muito grande nessas posições. Valtencir? Bom, Eduardo, ouvindo você falar aí, a gente vendo que o São José foi buscar jogadores até de outros centros mais afastados, por exemplo, o Carlos, lateral, que vem do Itabaiana, é uma condição geral mesmo no país inteiro, há uma concorrência com times de outros estados que vão disputar os estaduais, ou é o mesmo mercado aqui das séries A2 e A3 que está bem aquecido? Nós temos, Valtencir, assim como todos os clubes fazem, busca analisar todo o mercado de uma forma geral. Então a gente faz uma escala também financeira para que dentro das posições, embora os atletas talvez até se igualem tecnicamente ou fisicamente, né? Mas a gente faz uma divisão também salarial, né? Você tem que compor um pouco mais no atleta, um pouquinho menos no outro, e aí você complementa com um atleta que vem de outros países, de outros centros, que talvez financeiramente também não sejam tão abastecidos quanto é São Paulo. Aqueles que tiveram um destaque em outros centros, né? Então a gente vai buscar, a partir daí que a gente faz a nossa escolha, né? Informações, amigos que nos falam, amigos que nos indicam, que trabalharam com o jogador, nós fizemos 3, 4 informações, nós assistimos vídeos, né? Então dentro disso aí a gente vai buscar. O Carlos, por exemplo, é um caso, né? Um jogador que fez uma campanha boa lá no Nordeste do país, amigos nossos nos indicaram, nós buscamos informações e resolvemos trazer esse atleta como
uma aposta para o nosso centro, não uma aposta como jogador, mas uma aposta aqui no sul do país, sudeste do país, né? Dessa forma que tem acontecido as nossas escolhas, e acredito que, de uma forma geral, o pessoal tem feito assim. Ô Eduardo, até para o torcedor entender, como é que funciona essa captação de jogadores, assim, por exemplo, que nem o Carlos, que veio de um outro centro, que não é aqui o de São Paulo, digamos, o grande público do futebol, até mesmo empresários, diretores, dirigentes como você, às vezes não consegue visualizar mesmo o jogador, porque ele está lá em outro centro. Como é que funciona essa conversa que você tem com seus amigos e pessoas do seu métier, para traçar um perfil e trazer esse jogador? Olha, primeiro, obviamente, é base salarial, característica do jogador, técnica e tática dentro de campo, mas também há uma conversa para saber, esse jogador é problemático fora de campo, esse jogador não é um jogador família, é um jogador de grupo, não é. Como é que é essa conversa, Eduardo? Exato. Todo clube, todo gerente executivo de futebol, ou mesmo os técnicos, traz consigo um banco de dados, né? Atletas que foram vistos ao longo do ano, ou ao longo dos anos, né? Como, por exemplo, o Carlos, mas tem um zagueiro que está chegando, que já está conosco, só uma questão aí de assinar contrato. É um jogador que nós vimos jogando a Série B do Paulista, ainda pelo 15 de Jaú, né? Depois passando pelo Paulista de Jundiaí, né? Aí vai as dicas, né? E esse atleta subiu com a Portuguesa Santista, ok? Então a gente tem acompanhado a evolução dele, né? A gente põe num banco de dados isso, e a gente vem ao longo do tempo acompanhando, ok? Aí nós pedimos a opinião do nosso treinador sobre aquilo que ele pretende montar, qual a característica do time de São José. Como dizem hoje, ele é proativo, ele é reativo, né? Como é que o Ricardo, que vai ser nosso treinador, se ele é sua comissão, trabalham a equipe. Então a gente busca dentro dessas características, né? Alas com jogadores que jogam nas laterais com velocidade, e extremas que conseguem entender o momento do jogo, hora que tem que ir para o fundo, hora que tem que fazer por dentro para que possa passar o ala. Então tudo isso aí é conversado. E aí a gente vai ao mercado. Vamos ao banco de dados, vamos ao mercado, relembramos alguns atletas e perguntamos para os nossos amigos o que é que nós não vimos, que eles viram no norte, no nordeste, no sul do país. Eles também nos indicam, né? E aí a gente levanta tudo isso, vê vídeos, tira informações, vê alguns jogos, né? E dessa forma nós trazemos um jogador que se encaixa nas características daquele time que está sendo montado naquela ocasião. Volta em si? Amanhã, Eduardo, tem um jogo-treino lá em Jacutinga contra o Santo André, que está lá desde o dia 5 de fevereiro, fazendo a pré-temporada dele para o Paulistão. E hoje o São José, claro, teria não só 11 bons titulares, como também opções interessantes para trocas durante o treinamento. Agora, isso hoje com 19, 20 jogadores, como você disse. Até que prazo vocês consideram interessante esperar bons jogadores? Ou naquela de até o dia X, se não der com A, B e C, vai o D ou F? Como é que vocês estão operando assim essa questão do prazo? Valdecir, nós entendemos que tirando os jogadores que jogam pelas extremas, né, que é a nossa maior dificuldade hoje, nós temos sim, acreditamos no que nós temos, os que estão aqui. Não é que o São José hoje não tem, é que nós precisamos de mais 2 ou 3 extremas, porque sabe que é muito exigido essa posição, tem que acompanhar o ala, tem que dar profundidade ao time. Então tudo isso a gente tem que ter atletas que possam fazer os 90, se não conseguirem, aqueles que vão substituí-los têm que estar à altura, né? E nós sabemos que quem tem bons extremas, como teve o São José agora na Série B, ele tem uma vantagem muito grande, né? Já visto o destaque aí do Breno, né? Por exemplo. Então, nós estamos atrás dessas 3 posições, sabemos que temos aí alguns atletas já formando, mas vamos buscar. Nós não estamos assim colocando uma data, dizendo assim, até a primeira partida ou não. Nós estamos deixando ainda em aberto, acreditando que por esses dias, atletas que não conseguirem se encaixar no mercado, de repente vão estar olhando para a Série A3 do Paulista e para o São José.
pela camisa forte que o clube tem, pela estrutura do clube, pelo tamanho da cidade, pela grandiosidade do time, da torcida. Eu sei que nós estamos na frente hoje na Série A3. Então a gente está acreditando nisso. Então nós não traçamos ainda, vou dizer assim, até o início da competição. Nós continuamos procurando, até repetindo, porque nós temos 2 ou 3 atletas que fazem essa função hoje e fazem muito bem. Eduardo, de um modo geral, você está satisfeito com o elenco que o São José tem hoje? Muito. Os treinos estão mostrando isso. Amanhã nós teremos como você mesmo disse, nós teremos o primeiro jogo treino, né, frente a uma equipe de Série 1 do Campeonato Paulista, que fez uma campanha muito boa do Paulista 2020, né? Então nós vamos ali realmente dar condições a esse time, mas eu tenho gostado muito. É um time rápido, é um time com uma qualidade técnica em todas as posições muito boas e, como disse o Valtencir, com reposições à altura. Então eu estou contente. O que nós queremos é qualificar ainda mais o São José. Mas o que nós temos hoje, nós com certeza nos classificamos entre os 8 e eu digo que nós brigamos pelo título também. Que ótimo, o torcedor fica contente e confiante nas palavras do diretor vitorioso do São José, o Eduardo Ferreira. Valtencir Vicente, 4h54. Em cima dessa resposta sua, Eduardo, quer dizer então que os concorrentes estão se mexendo também, mas não teria ninguém assim, de uma certa forma, bem à frente nessa corrida para os jogadores, ou tem algum time que está se destacando, na sua opinião? Dentro do nosso monitoramento dos clubes que temos feito, né, e aí vai um agradecimento ao Allender, que é o nosso analista de desempenho, ele tem nos informado dia a dia os times. Nós vemos que Marília tem montado forte, manteve uma base que foi vice-campeã da Copa Paulista. Não que isso seja uma referência, mas nós conhecemos atletas que ali estão. Nós temos hoje o Linense, né, com um treinador vitorioso nas divisões A2, A3 do Paulista, que é o Edson Só, que já passou por aqui, que conhece vários atletas, vem montando bem. Nós temos quem mais que eu poderia citar Noroeste hoje? De novo? O Noroeste, com o Luiz Carlos Martins, exatamente. Manteve alguns jogadores que fizeram boa campanha, retornaram ao Noroeste, né? Ele reforçou, né? Então também tem o Noroeste. E aí talvez o Bandeirante de Birigui, pelo que eu tenho visto até então, né? Os demais clubes, pelo pouco que a gente viu, eles estão correndo por fora, na minha opinião. E o São José entra junto com esses 4 aí para brigar pelas 2 vagas. Ô Eduardo, em cima disso que você está falando, em relação ao Linense, que é o time de estreia, a gente sabe que estreia no campeonato, para todo mundo, acaba sendo um jogo à parte. Tudo pode acontecer no primeiro jogo. Mas o que dá para dizer especificamente a questão é de 20 dias da estreia, um pouco mais, pouco menos, desse Linense e jogo de estreia da Águia em casa, Eduardo? Sobre essa tua fala, você tem razão. Em 2011, quando aqui trabalhei pela primeira vez, se eu não estiver errado, Valtencir, me ajude, por favor, nós perdemos para o 15 de Piracicaba em casa. E eu dei graças a Deus que foi portão fechado, mas acho que foi 4 para o 15, se eu não me engano. 4-0. 4-1. E 4-1, correto. E era para ser 8, né? E nós acabamos fazendo a melhor campanha daquela fase. Então, estreia realmente ela é diferente. Mas eu vejo o Linense maduro, mantendo alguns atletas que já conhecem bem a divisão, né? Com uma experiência já de ter participado dessa divisão. Isso ajuda, né? Já vem com uma base, e eu acho que uma estreia é muito difícil, com um treinador que conhece a divisão, que conhece os jogadores. Eu acho que a gente já estreia muito com assim, uma vitória frente ao Linense aqui vai nos deixar, eu creio que nós vamos conseguir, já vai nos dar um respaldo muito grande para a continuidade do campeonato. Valtencir Vicente, 4h57, emende a última para o Eduardo, Valtencir. Bom, amanhã tem então esse jogo treino contra o Santo André e sábado o São Bernardo também fora de casa, isso? Exato.
Exato, nós vamos a Jacutinga amanhã contra o Santo André, jogamos às 15 horas, e no sábado nós vamos a São Bernardo, jogar contra o São Bernardo Futebol Clube, que é o time da Magno, né? O Tigre, e aí nós vamos poder ter uma base aí contra esses dois grandes clubes de como nós estamos na competição. Maravilha. Eduardo Ferreira, um grande abraço para você, obrigado pela sua presença, é sempre bom ouvi-lo, sempre bom saber das novidades do São José através de você. Você nos elogiou no início, a gente também te elogia, porque você é um dos dirigentes aí gabaritados no interior de São Paulo, também trabalhando na capital, e com certeza o torcedor acaba gostando de você por conta dos trabalhos que você fez, tanto aqui na Águia e também na região. Grande abraço, sucesso mais uma vez aí com o São José, Eduardo. Eu que agradeço, sempre uma alegria falar com vocês. Vocês são pessoas que conhecem o futebol. E eu digo que é bom quando a gente conversa com quem assiste futebol, muito mais do que com a paixão, mas assiste o futebol com a razão, vendo o que é o jogo, entendendo as contratações, sabendo o porquê das contratações, o porquê do atleta, né? E é gostoso conversar assim. Então fica muito gostoso a entrevista, passa muito rápido, né? E eu elogio vocês porque eu sei que vocês têm uma audiência maciça e é muito gostoso estar falando com vocês. Eu também me coloco à disposição dos torcedores, e caso queiram conversar, chefes de torcida, queiram alguma explicação, queiram saber o porquê, nós estaremos sempre dispostos ao diálogo, e assim com vocês da imprensa também. Muito obrigado, parabéns pelo programa, sucesso. Valeu, obrigado. Conversamos com o Eduardo Ferreira, gerente de futebol da equipe do São José, passando pelo microfone da CBN Vale. Valtencir Vicente, infelizmente, 17 segundos para os seus destaques finais, Valtencir. Bom, fico aqui de plantão no jogandojuntos.com.br, qualquer novidade vai para a internet. Um abraço, Vieira Júnior, e a todos. Valeu, Valtencir, o melhor de todos. Hoje é dia do repórter, né? Um abraço, Valtencir Vicente, o melhor de todos, o nosso querido Valtencir Vicente, o popular Vavi. O Marquinho lá do Jornal Vale falou do vavinismo, nós somos todos adeptos ao vavinismo, que beleza. 5 horas em ponto, com o Valtencir Vicente e com o bate-papo com o Eduardo Ferreira, colocamos um ponto final no Parada dos Esportes, em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, Central das Antenas, tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos com os trabalhos técnicos dele, Ed Show Ramiro. Hoje ele estava ligadinho na TV esperando o Crespo chegar, ficou toda empolvorosa com o Crespo chegando no aeroporto de Guarulhos. Um abraço, obrigado pro nosso Ed Show Ramiro. Eu, Vieira Júnior, me despeço de você e convido você a voltar amanhã, a partir das 4 da tarde, com mais uma edição do Parada dos Esportes. Grande abraço, fique agora com o repórter CBN, na sequência, o ponto final, com o Rodrigo Bocardi e a Carolina Moran. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes.